curioso para saber que time que o Pé de Pano vai colocar em campo nesse jogo contra o Flamengo. Mais uma vez o Flamengo, hein? Mais uma vez o Flamengo. Eu já não tô aguentando mais o GV. Eu não tô aguentando mais o GV. Não tô aguentando, porque quando o Cruzeiro e Flamengo se encontram, a resenha começa antes da bola rolar. E se a resenha começa antes da bola rolar, eu não estou suportando mais ouvir a voz do GV, ver o GV, assistir ao GV, porque deu exatamente o que o GV previu. E aí, GV, quando encontra a resenha rola, hein? E dessa vez, meu querido, a história ganhou mais um capítulo. Depois do empate no primeiro encontro em BH, o Flamengo voltou a campo buscando a classificação. E aí, hein? Conseguiu, né? Mengão classificado, né, GV? Fazer o quê? Mas o calendário não para, HG! E tem mais Cruzeiro e Flamengo vindo aí ao vivo e exclusivo no Prime Video! Muito bem, GV, valeu, grande Everton, abraço. Tamo então, junto, meu irmão. Valeu, meu irmão. Viva, viva, viva o grande jogo que vai acontecer de novo. Fechou? Voltando pra cá, então, o Cruzeiro que deve poupar titulares contra o Flamengo, exatamente esse jogo que nós estamos falando aqui, exclusivo na Amazon Prime. E aí, a gente estava mais cedo, Valuzeiro, tentando montar esse Cruzeiro para amanhã, porque terça-feira a gente já tem o Clássico, obviamente, então todo mundo está de olho no Clássico, que vale classificação, obviamente, também. Então, como é que você montou na sua cabeça e como é que você acha que pode estar a montagem na cabeça do Arthur Jorge? HG, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos acompanha. Na verdade, assim, não cheguei a uma conclusão, né? Eu espero um Cruzeiro, principalmente no setor de defesa, muito mexido. Com o Otávio, acho que o Fagner deve jogar. O William fez o jogo contra o Flamengo, que aconteceu na quarta-feira, e o Fagner entrou no segundo tempo, né? Até uma escolha que a gente já falou aqui. Eu particularmente questionei essa escolha do técnico Arthur Jorge, do Fagner, em relação ao William. O Jonathan Jesus está suspenso. João Marcelo vai ser um escolhido. Fabrício Bruno, acho que o Vidalba tem boas oportunidades, tem boa chance também de começar como titular, e aí vem o meio-campo, né? O Romero jogou 90 contra o Corinthians, jogou 90 contra o Flamengo, vai mais uma, o Gerson saiu durante a partida. Poderia ser Romero e Zé Lucas. Ou será que ele vem com o Matheus Henrique e Zé Lucas? Mas eu acho que o quarteto da frente deve iniciar com Wesley, Arroio, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Cruzeiro que precisa, independente de ser o Flamengo, continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro para se manter no G5, para ir buscar o quarto colocado. Jogo dificílimo, o Flamengo vem numa toada no Campeonato Brasileiro, meio que de Fórmula 1, né? A diferença era muito grande para o Palmeiras. Volta a volta, nas últimas duas rodadas, o Flamengo tirou uma vantagem importante, quer continuar colado no Palmeiras, mas independente disso, o Cruzeiro tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque eu dizia, antes deste duelo da Copa Libertadores, o ano vai continuar para o Cruzeiro, e o ano já continua com um jogo importantíssimo, que é esse confronto contra o Flamengo no Mineirão, às 8h30 no sábado, HG. Vamos pode dar um palpite? Eu acho que vai do 2 ao 11, tudo reserva. É um achismo. Não, isso aí eu cravo com você que não vai do Cruzeiro. Misto, né? Eu imagino que o Cruzeiro, que o Arthur Jorge vai colocar todas as fichas no clássico contra o Atlético. Ele vai, o máximo que ele puder, poupar dos jogadores. E quando eu falo poupar... Informação ou opinião? Opinião. E quando eu falo poupar, eu imagino até o William entrando da lateral direita para deixar o Fagner para o clássico contra o Atlético, terça-feira, 9 horas da noite. Mas o titular dele foi muito grande. E sobre a zaga, a zaga é por questões assim. Eu imagino, quando eu falo do 2 ao 11, eu vou só abrir um parentezinho para manter o Fabrício Bruno. Eu manteria o Fabrício Bruno ao lado do Jonathan. Na lateral esquerda, o Vidalba. O meio-campo meu seria totalmente reserva. O Jonathan Jesus está suspenso. Entra o João Marcelo junto com o Fabrício. Desculpa. O João Marcelo ao lado do Fabrício Bruno.
o Vidalba, o meio-campo seria totalmente o reserva, o Zé, o Mateuzinho jogaria, daria oportunidade de novo para o Bruno Rodrigues, o Lúcio teria mais tempo nesse time, utilizaria na ala esquerda o João entraria nesse time. Eu tentaria poupar ao máximo, principalmente porque esses jogadores do Cruzeiro, eles vêm de uma decisão que o mental também foi muito exigido. Então, pensando o que vai ser as duas sequências de Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, eu imagino, é opinião mesmo, é pra gente debater aqui, claro, que teremos um Cruzeiro totalmente modificado. É claro que com algumas situações de você precisar dar um reforço maior, jogando o João Marcelo já é um reserva, deixa o Fabrício Bruno. O Caio Jorge precisa retomar a melhor confiança dele, deixa o Caio Jorge, mas no restante eu mexeria em tudo. Rep, os jogos de amanhã com os dois, envolvendo os dois, mas o assunto agora é Cruzeiro, de fato a atenção dos dois está lá na terça, né? Só que Cruzeiro 100% reserva, eu não acredito, não. Você acredita? Não, eu coloquei dois titulares, coloquei o Fabrício Bruno e o Caio Jorge. Eu tenho uma opinião também, como a do Eltinho, e eu acredito que os clubes vão jogar muito reserva. Pode ter um ou outro titular. Isso é a opinião. Eu entendo até, o Atlético eu tenho quase certeza que vai um mistão, bem mistão mesmo. Mais reservas que titulares. Mais reservas do que titulares. O Cruzeiro, eu tenho um pouco de dúvida porque o Cruzeiro está ali, muito próximo do G4. E uma derrota agora representa se afastar disso. Então vale talvez o sacrifício do jogo. Né? Mas pensando no primeiro jogo, ser no Mineirão, torcida a pavor, e você, vamos falar a verdade, gente, aqui com todo respeito a Internacional e Grêmio, são equipes bem mais frágeis. Claro que Copa é Copa, mas são equipes bem mais frágeis. Então, aquele que passar na Copa do Brasil tem uma chance muito grande de chegar na final. Sim. Então, eu acredito que o time do Cruzeiro ele possa ser misto, mas menos misto que o do Atlético. E sabe uma outra coisa, Rep? O elenco do Cruzeiro é melhor que o elenco do Atlético. Ele é mais correto, ele é mais linear. Homogêneo. Eu acho que tem mais capacidade de pegar e não mudar tanto o modelo de jogo. E ser capaz de fazer um jogo difícil contra a equipe do Flamengo. Com um ataque que tenha... Lúcio, Caio Jorge e João. Não. Lúcio, João e Neycer Vidal. Neycer não vai estar à disposição. Não está à disposição, não? Ainda não. Achei que ele tinha voltado. Não. Perdão. Então, Lúcio, Caio Jorge e João. É bom, ué. Bom ataque. É bom ataque. Aí você muda uma coisinha ou outra no time. Mas você entende que o Cruzeiro está num ponto que é o seguinte: se ele consegue a vitória sobre o Flamengo. Eu sei, ele pode fazer isso. Eu sei, eu só querendo dizer o seguinte: eu estou pensando com a cabeça. E o Palmeiras perde o Cruzeiro encosta lá em cima. E se ele mete o reserva e o Flamengo tem um time muito bom mesmo, o Flamengo vai titular, obviamente, porque não tem Copa do Brasil, não tem nada. Afasta demais. Então, o Cruzeiro, se jogar reserva, a chance é grande de uma derrota. Se jogar misto um jogo, a chance também é grande de uma derrota. E o time titular um grande jogo. Mas então eu acho que o raciocínio é por aqui. Então, mas você tem que pensar na trinca de jogos do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez o Flamengo na quarta-feira. Tem um jogo agora contra o Flamengo de novo, valendo o Campeonato Brasileiro, que é pesado, independentemente do time que você coloca. E depois tem o Clássico. É complicado. Olha só. É claro, o Atlético teve suas dificuldades, até por muita parte colocada pelo próprio Atlético. Aí tem um jogo contra o Internacional que o Atlético pode, pela viagem, abrir um pouco de mão por causa dessas situações de não ter o melhor elenco. Leva a turma lá para Porto Alegre, tenta pontuar, mas o Atlético está pensando também no jogo de terça-feira contra o Cruzeiro. Mas só uma coisa que, antes de eu falar do Atlético, só falando uma coisa do Cruzeiro. Cara, eu não vou dizer que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Flamengo, né? Obviamente não. Mas o Cruzeiro tem a obrigação de dar uma resposta, né, cara? Depois do jogo de quarta, esses jogadores precisam dar uma resposta. Quem que precisa dar resposta? Do time de quarta? É mais fácil te citar quem não precisa. Então. O Otávio, o Romero e o... Quem que eu tava citando no jogo passado, gente? O Caio. E o Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus está suspenso. Então o Otávio e o Romero são os que não precisam dar respostas. Precisam só manter o que eles fizeram. Então por isso você coloca todo mundo? Agora, no restante, todo mundo precisa dar uma resposta. Porque o jogo de quarta-feira, gente, o Valu foi muito bem, eu concordo com ele.
Não que a eliminação seja um Thiago, desastre ou uma vergonha. Thiago, Mas a o eliminação futebol do não foi Cruzeiro dos jogadores, desastre. foi da instituição. A resposta pode Não, dar até com um time não, alternativo. não. A resposta A pode ser eliminação dada. também é dos jogadores. É sim, É ué. da instituição É sim. e dos jogadores. É sim. E os jogadores têm Mas parte é a muito camisa grande do nisso. Cruzeiro. Não, cara, mas a camisa não joga sozinha. Não joga, A gente tem que lógico. apontar pra esses caras. Lógico. Esses caras têm que dar uma resposta amanhã. Que eles podem dar na terça. pô, Não, até que o Cruzeiro não pode também simplesmente tem que dar largar o na brasileiro, terça. assim. O Eles Cruzeiro não também têm que pode dar na largar o brasileiro. A questão é essa. Não, os dois, vamos né? pensar só na terça. Não, o Cruzeiro tem que pensar Isso. no Tô com sábado valor, tô com e depois valor. de sábado vai pensar na eu terça. discordo de você. Ponto. Porque, assim, É o dessa Atlético forma. Hoje, o Atlético hoje, ele tem uma possibilidade, porque o Atlético se classificou na quarta-feira. E aí, beleza, o Atlético se classificou, garantiu uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana. O Atlético conseguiu o objetivo dele. Agora, o Cruzeiro não conseguiu o objetivo dele na Libertadores. Porque o objetivo, por mais que fosse o Flamengo, gente, eu entendo isso. Eu sei o contexto do jogo. Mas o objetivo do Cruzeiro, quando o Cruzeiro faz lá no início do ano, o que a gente pretende que aconteça, jamais foi cair nas oitavas de final da Libertadores. Então, como o Cruzeiro não consegue o objetivo dele, esses jogadores têm uma obrigação de dar uma resposta. E quando eu falo dar uma resposta, não estou dizendo ganhar, mas jogar bem. Enfrentar o Flamengo mesmo. Fazer um jogo completamente diferente do que foi feito na quarta passada. E que seja parecido com o que foi o jogo da ida das oitavas de final da Libertadores aqui no Mineirão. Então, a minha cobrança em relação a esses atletas é, eles têm a obrigação de dar uma resposta ao torcedor. O torcedor do Cruzeiro merece isso. Porque ele fez a parte dele na quarta no Mineirão e ele foi ao estádio na quarta passada no Maracanã. Então, assim, eu acho que diante disso, o ideal seja o time titular. Vou colocar um time Ou que eu imagino o que melhor possa possível acertar, que ele HG. possa. Com cinco... Para! Eu quero ver seu time, eu tenho o meu também na cabeça aqui, ou pelo menos a gente vai tentar montar um time do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo. Quanto mais eu vejo os lances dos gols do Flamengo, mais irritante vai ficando a atitude de alguns jogadores ali.